Vamos chegando, rapaziada. Vamos devagarinho chegando aí. O pessoal vai chegando aos poucos. Recém demos início à nossa primeira live de lançamento do meu e-book Jogos Condicionantes. Enquanto a rapaziada não entra ainda. Estamos esperando. Arilson, mais uma vez, meu grande amigo. Que bom te ver por aqui, querido. Meio devagar a conexão hoje. Vamos esperar. Hoje, essa live, como é uma live especial, é a primeira live de lançamento do meu e-book, eu convidei 2 super atletas para estar comigo, rapaziada. Agora às 18 horas vai estar comigo o Ricardinho. Ricardinho é meio campista, volante, segundo volante, meia, do Ceará Sporting Clube, que está lá no Ceará há mais de 300 jogos. Tive o prazer de jogar, de trabalhar com o Ricardinho no final do ano passado. E às 18h30 vai estar aqui comigo a Rosana. A Rosana é atleta de futebol feminino que atualmente está na Sociedade Esportiva Palmeiras, bimedalista olímpica nas Olimpíadas de 2004 e 2008, em que eu também tive o prazer de trabalhar com ela. Daqui um minutinho já vou liberar a conexão com o Ricardinho, esperar a galera chegar um pouco mais. Lembrando que agora às 18 horas nós vamos conversar até às 18h30, eu vou conversar com o Ricardinho. Ricardinho, meio campista do Ceará Sporting Clube, lá de Fortaleza. A gente vai falar sobre essa interação super importante entre comissão técnica e jogador, né? Mais voltado especificamente para a forma de treinamento. Então, já vou liberar aqui o Ricardinho. Deixa eu desligar esse som de fundo aqui, tava com a música da Copa do Mundo. Vamos abrir para conversar também com o meu parceiro Ricardinho. Vamos ver se estamos com uma conexão. Já autorizei, aguardando o Ricardinho, conectando. E aí, meu velho? Grande Ricardinho! Deixa eu desligar esse tá? YouTube aqui, que esse YouTube começou aqui. Como é que está, meu irmão? Deixa eu ver se eu consigo te ver bem. Tu consegue me ver bem? Me escutar bem? Sim, tô te ouvindo bem, perfeitamente. E você, meu velho? Oh, que maravilha, cara. Que bacana que a internet tem essa capacidade de nos aproximar um pouco, né? Que ferramenta, né, nesse momento de podermos tá trocando ideias, compartilhando, né, alguns planos, né, que nem o teu, já deixar aqui meus parabéns para ti por esse Pô, que é isso, lançamento. cara. Tenho certeza que tem muito conteúdo e conteúdo muito bom para as pessoas poderem assimilar e aprender um pouco, né, e somar aí no seu gabarito já, né. Oh, que legal, Ricardinho. Cara, eu preciso já de antemão te agradecer a tua disponibilidade, né? O pessoal que me acompanha por aqui sabe o quanto eu costumo manter laços assim de trabalho, de amizade duradouros, né? O Ricardinho, rapaziada, o Ricardinho, ele quando nós chegamos no Ceará ano passado, sempre quando a gente chega num clube novo, a gente busca saber, assim, de uma forma mais informal, quem são as referências do grupo e coisa e tal. E o Ricardinho a gente já sabia da influência técnica dele, né, no clube do Ceará. E normalmente atletas deste porte, assim, com essa representatividade, com essa importância técnica, são poucos, Ricardinho, que realmente mantêm uma humildade no trabalho do dia a dia como tu, mantém assim uma humildade é a palavra, né? Nos recebeu de uma forma muito boa, trabalhou com a gente incansavelmente, foi titular, ficou no banco e permaneceu com a mesma conduta. Então, oficialmente eu gostaria de, na frente de todos, te agradecer pela receptividade. Foi uma honra, foi um prazer trabalhar contigo, velho. Que isso, meu velho, eu que agradeço, né, isso aí. Temos que ter no nosso coração, na nossa mente, sempre aberto para aprender, né, para poder evoluir, receber um novo profissional que está chegando.
e eu sempre procurei fazer isso, é algo natural, né? Independente se está jogando ou não, é importante, nós temos que ver que é o objetivo maior de um trabalho, né? No caso, que é resultados para o clube. Então, foi um maior prazer poder ter trabalhado com vocês, né? Os caras fantásticos, né? O Adilson, um grande profissional também, vencedor como atleta, um cara de larga experiência, junto contigo também, trabalhos internacionais, né, Ciro? Então, pô, experiência muito bacana que só somou, com certeza. Ricardinho, vamos falar um pouquinho de ti aí, antes da gente entrar no nosso bate-papo mesmo. Ali atrás de ti, eu Uhum. acho que é intencional, né? Eu tô vendo a camiseta da homenagem dos 300 jogos, né? Não, tá ali, tá bem num lugar especial ali, né? Camisa importante, né? Um número de jogos com uma certa... Um número, hoje em dia, poucos, né? Tem um tempo, né? Verdade. Dentro de um clube, mas guardo com muito carinho cada jogo, cada história, né? Cada ano aqui, cada temporada servindo essa equipe. Mas o que fica realmente é o teu dia a dia com os profissionais, são os títulos, são aquilo que tu contribuiu, né? Para o clube, para o grupo, para a comissão técnica, diretoria. O teu dia a dia dentro do clube eu acho que faz muito mais diferença, que tem um legado muito maior do que somente performance ou números, né? É Então, verdade. é lógico que eu guardo com muito carinho, mas eu vejo mais ou menos dessa maneira aí, né? E, Ricardinho, vamos relembrar um pouco do período que a gente teve junto, que foi um período assim muito intenso, né? Eu até quantifico o meu trabalho no Ceará, não só pelos dias ou pelos meses, porque foi uma intensidade, assim, eu vivi aquilo de uma intensidade tão alta, sabe? E foi Uhum, realmente um lugar em que eu, além de ter me sentido muito bem acolhido, eu tive prazer em ver determinados desempenhos acontecendo que estavam muito vinculados àquilo que a gente tentava fazer no dia a dia, né? Eu tenho sido assim, Ricardinho, e mais uma vez vou agradecer tu estar compartilhando comigo o teu espaço. Eu tenho sido um defensor, Ricardinho, de um defensor da importância dos treinamentos no processo de preparação de uma equipe, tá? Aí eu uhum. vou vou ser um pouco indelicado, vou perguntar quantos anos tu tens. Tô com 34 só, meu velho. Tá, tu ali entre 2000 e 2005, tu já treinava em alto nível? Não, Não treinava em alto nível, né? Obviamente não, tá não. pela tua idade. Eu costumo falar assim, ó, Ricardinho, eu já estava trabalhando, graças a Deus, eu desde Uhum, 2001, graças a Deus, sempre tive trabalhando. uhum, Até 2005, Ricardinho, a gente tem uma divisão muito grande sobre o que se fazia para treinamento, tá? Até 2005 uhum, a gente tinha uma clara ideia que o que era mais importante era a capacidade de leitura do treinador no jogo. Porque uhum, não se tinham muitos processos de treino estudados, né? A gente tinha basicamente aquela organização assim, ó. A semana abria, tu fazia uma longa distância, um aeróbico, ou de 10, 15 quilômetros. Aí na terça-feira, normalmente, tu tinha um tiro de 1.000 ou de 800, era um trabalho mais de pista. Na quarta-feira, tu tinha um coletivo de 90 minutos, dois tempos de 45, né? Quinta e sexta, tu tinha trabalho mais técnico ali, um chute a gol, um cruzamento, e aí tu ia para dois toques pré-jogo. Era isso que se fazia, tá? A partir de uhum, 2005, cara, até porque eu sei que certamente tu vai ser da área técnica depois que tu parar. A partir de 2005 a gente tem a chegada de uma corrente portuguesa de treinamento, que é a tal da periodização tática. Tá? uhum, Periodização tática chegou aqui no Brasil como a teoria de que tudo que envolvesse o treinamento deveria estar ligado ao jogo, de uma forma simples, falando assim, tá? uhum, E pela primeira vez se passou a olhar um pouco mais para os dias que antecedem o jogo e não só para o jogo. E aí a gente passou a ter uma importância um pouco menor do jogo no processo, não no resultado, mas no processo, e passou a dar mais importância para o treinamento, o que eu acho fundamental. Aí, já se tem 15 anos dessa brincadeira, se passou cada vez mais, Ricardinho, a tentar trazer para o treino trazer não, tentou se fazer no treino com que tudo que tu fizesse no treino estivesse vinculado ao jogo e que tu uhum. perdesse o menor tempo possível de treino, porque aí tu sabe que tem desgaste físico, que tem desgaste mental, emocional. Hoje, o que se fala dentro desse amadurecimento dessa ideia?
que o treino, cara, o treino é a principal ferramenta que o profissional de futebol tem hoje para montar a sua equipe, tá? Tanto é que o próprio perfil dos profissionais que atuam como treinador e auxiliar, Ricardinho, eles mudaram. O treinador não é mais o único detentor das respostas para os problemas que o jogo impõe. Ele transfere isso, ele compartilha isso com o jogador, de certa forma, mas através dos treinos. Então eu tenho sido um defensor, eu carrego a bandeira de que quer conhecer um profissional, cara, vai olhar o treino dele. Vai olhar o treino dele e ver se o treino dele tem lógica. E por que eu te convidei? Porque nada melhor do que conversar com jogadores renovados, experientes, que participaram de vários tipos de trabalho, para saber o que o jogador busca e quando é que o jogador gosta de um determinado treino. Meu velho, a gente sabe que né, tem aí, primeira vez que eu me profissionalizei foi em 2004, então já são 16 anos, né? Trabalhando profissionalmente, e tu vê que tu tem várias formas das coisas darem certo no futebol, né? Não tem a gente fala, né? Não tem uma solução ou algo exato que vai cravar que vai dar certo. Mas isso, com certeza, né? Você trazer para o teu dia a dia, para os treinamentos, o que tu mais faz visando o jogo, porque tem várias formas, né, Ciro? Tem a maneira como tu joga, tu precisa treinar, tu precisa criar essa identidade de time. Tu pode olhar para uma situação de como se defender para determinado adversário, como eu vou atacar, quais pontos frágeis que o adversário te propõe, né? Jogadas de bola parada, inúmeras situações que tu tem que treinar, né? Mas o principal situação positiva que eu vejo que o atleta precisa estar aberto para isso é comprar a ideia do treinador, da comissão técnica, de como preparar a sua equipe e entender o que o treinador está te passando. Por isso que é importante vocês, no caso, a comissão técnica, está passando claramente para o atleta o porquê daquele trabalho, o porquê que nós vamos trabalhar daquela maneira, o porquê daquela intensidade, o porquê que a jogada se inicia de um lado e termina do outro. O jogador precisa ter essa preocupação de aprender, de ter essa leitura tática e de jogo, de propor jogo, mas ao mesmo tempo o profissional precisa também deixar muito claro o porquê daquele trabalho. Não simplesmente, o Barcelona, o Chelsea, o Bayern faz esse trabalho de posse de bola, esse trabalho aqui, esse outro, tá assim. Eles fazem lá, né, mas não pode ser algo em vão, não pode ser algo somente porque eles fazem, nós temos que fazer. E qual que é o objetivo desse trabalho, né? Então, eu acho que essas duas situações, de o atleta entender um pouco mais, né, da parte tática, e hoje está muito mais claro isso, né? De situações de propor jogo, de se defender, de como atacar, enfim. E também da comissão poder passar claramente isso para o atleta e fazer com que o atleta faça naturalmente, pegue gosto por aquilo nos treinamentos, que não seja algo simplesmente forçado ou porque a comissão está mandando fazer, né? Isso aí que tu falou, eu acho que tocou num ponto super importante, né? E que retrata esses dois momentos que eu te falei, os momentos em que o futebol se encontra e se encontrou no que diz respeito aos treinos, tá? Antes dessa linha chegar aqui no Brasil, a gente tinha o treinador ou a comissão como o grande centralizador das informações, das respostas, ou seja, deveria ser daquele jeito que o treinador dizia, né? Ele detinha as soluções, tanto é que se fazia os coletivos, aí se parava o coletivo e o treinador falava, não, Ricardinho, eu quero um passe agora ali, eu quero... Ou seja, ele dominava muito mais assim, o direcionamento das situações. Com essa nova forma de treinar, Ricardinho, a gente passa a colocar no treino, na atividade, no tipo de treino que tu vai propor naquele dia, tu coloca no treino a importância e a figura como a ferramenta que vai levar o jogador para o caminho que tu quer. Ou seja, deixa de ser a voz do treinador e passa a ser o trabalho que ele
conseguiu desenvolver. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que tu falou assim que é importante que o jogador entenda o que está acontecendo. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma preparação para um jogo em que a gente vai jogar fora de casa com uma proposta claramente defensiva de linha baixa e saída rápida, tá? Tranquilo, já fizemos isso até juntos, Sim. Tá? É importante que o jogador participe na semana de trabalhos que façam com que ele se comporte desta forma. Não só que ele escute do treinador que o treinador quer que a equipe jogue dessa forma. E aí eu te pergunto, já aconteceu e tu vê a diferença enquanto jogador? Faz diferença tu ir para o jogo tendo feito algo parecido na semana? Tem os seus casos e casos, eu acho, né? Quando você trabalha com jogadores que têm essa percepção mais fácil daquilo que tu tá pedindo, às vezes numa conversa ele vai entender muito facilmente aquilo que ele está querendo para determinada função, né? Tem outras situações que você realmente precisa trabalhar mais para poder entender melhor o propósito da maneira como nós vamos jogar, né? Eu acho que, como eu falei, né, no futebol não tem uma ciência exata para dar certo. E vai muito de como você entende essa linguagem do treinador contigo, da tua função, mas com certeza é muito importante você trabalhar isso durante a semana, né? Para que na hora do jogo não tenha nenhuma desculpa que você não sabia realizar aquela função, né? E olha só, Ricardinho, te fazer uma pergunta bem específica agora. Tu, com a tua experiência de jogador, quando tu tá no jogo, vamos imaginar um momento ofensivo que tu recebe a bola e tu tá ingressando na intermediária ofensiva, tu com a bola, tá? Qualquer jogo, em casa ou fora, qualquer situação. Sim. Naquele momento em que tu tá com a bola entrando na intermediária ofensiva, o que normalmente passa na tua cabeça em termos de ação? É aquilo que tu já tá acostumado a fazer, ou seja, aquilo que tu fez no passado por várias vezes e que deu certo, ou seja, que é um comportamento teu muito mais instintivo como jogador, ou seja, tu vai naquele momento do jogo e naquela parte do campo, tu vai ter a tendência de tentar fazer aquilo que tu fez no passado muitas vezes e deu certo, né? Ou o que se dá? Como é que se dá esse pensamento do jogador em algum momento da partida? A partir do momento que tu consegue automatizar treinamentos para essa determinada situação, de tu ter um jogo posicional forte, de tu atacar espaço, né, de tu se posicionar muitas vezes para, no caso, na minha posição ou na minha função de volante, hoje facilita muito, porque muitas vezes tu pode dar um passe sem precisar olhar exatamente para o atleta que tu quer dar o passe, porque já está automatizado, tu sabe que ele está naquela posição, que ele te conhece, sabe que tu vai dar um determinado passe, algum lançamento, não, como a gente costuma falar, o facão, o passe para entrar em profundidade. Então, isso muito ajuda o conhecimento, né, do atleta, de cada um, para sabendo as suas características, suas qualidades. E também, quando não se tem isso de você pegar rapidamente as características do teu companheiro, você precisa automatizar. Isso aí vai nos trabalhos, né, que a comissão dá durante a semana para tu poder facilitar, né? Tu precisa ter em mente, tu tem o teu comportamento individual da tua característica, que tu confia numa finalização, né, ou no lançamento, e tem ao mesmo tempo o teu pensamento daquilo que tu vem treinando durante a semana, se tu trabalhou para aquilo ali, se tu tem feito, se tu tem repetido aquele trabalho de um passe mais em profundidade, de tu achar um melhor passe para uma finalização do teu companheiro, né? Olha só que bacana, Ricardinho. Eu já estou aqui tentando contribuir com a tua formação de treinador, que tu vai parar um dia e vai ser treinador. Eu tenho certeza disso, tá? Olha só, existem duas coisas que a gente fala. Olha que bacana o que tu está dizendo. De fato, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é o seguinte: por melhor que seja o teu processo de treino, tua estratégia de jogo ou a tua montagem de equipe, na hora que o jogo acontece, que a bola está no pé de determinado jogador, quem decide o que fazer é aquele jogador.
Porque eu tive essa pergunta bem específica. Por mais que se tenha uma ideia tática, uma estratégia, um treino montado, na hora que a bola caiu no teu pé na intermediária ofensiva, independente do que foi feito, Ricardinho, quem vai decidir ali é tu. Isso eu acho muito importante para quem pensa o futebol. E aí tem duas situações. Tem aquela situação em que a gente tem jogadores que têm uma diferenciação cognitiva, de inteligência, que é o teu caso, né? Normalmente esses jogadores participam mais da construção dos jogos, né? Então são jogadores mais de meio, ali mais de meio, nem sempre atacante, mais de meio mesmo, né? Que a bola cai no pé do cara, cai no teu pé e tu consegue ter essa clarividência de daqui a um pouco achar um passe que agrida a última linha, de fazer uma virada de jogo, como várias vezes tu fazia conosco ali, tu recebia a bola do lateral direito, que era Samuel Xavier, e tu dava ou de direita ou de esquerda lá no João Lucas. Tu fazia essas coisas que eram tuas, né? Mas e tem o segundo momento, que é o seguinte: nem todo jogador, Ricardinho, a gente consegue depender que ele tome a decisão correta no jogo, porque a maioria dos jogadores não tem essa diferenciação. Esses jogadores são raridade, assim, né? E aí o que a gente faz? Por que aí eu sou enlouquecido pelo treinamento? Porque o treinamento, Ricardinho, ele entra, para usar uma palavra que tu falou, ele entra para condicionar a escolha do jogador. Ou seja, o treinamento a gente pode utilizar ele para que ele ajude, ele ensine o jogador a tomar a decisão que tu quer que ele tome. E aí que é muito legal. Então aquele jogador que não é o caso do Ricardinho, que quando entra na intermediária ofensiva não sabe o que fazer, eu preciso, durante o treino, fazer ele participar de situações que, quando ele apareça em determinada situação, que no jogo ele vai se lembrar que ele fez no treino, ele esteja condicionado ou a fazer uma virada, ou a fazer um passe em profundidade, porque eu não quero que esse jogador decida por si só. E aí que entra essa importância do treino. Esse e-book que eu estou fazendo, que obviamente é o tema do nosso papo, o nome do e-book são Jogos Condicionantes. Jogos condicionantes nada mais é do que isso, Ricardinho, que eu tentei fazer uma introdução e fazer com que tu falasse o que eu gostaria de falar. São treinamentos que condicionam a maioria dos jogadores, não os extra-classes, obviamente, a tomar as decisões que o treinador acha que tem que ser tomadas, de uma forma natural, instintiva e condicionada. Se ele faz isso durante o treino, repetidas vezes, em determinadas situações, quando ele chegar no jogo, em alguma situação do jogo, Ricardinho, não em todas, mas em alguma situação do jogo ele vai se lembrar daquilo que ele fez no treino, ele vai identificar aquela situação como algo que ele fez no treino e ele vai estar condicionado para tomar a decisão que tu acha que ele tem que tomar. Quando tu consegue sistematizar isso com um pouco mais de tempo de trabalho, escolhendo os exercícios corretos, repetindo situações, tu acaba conseguindo fazer jogadores que não são extra classe ter tomadas de decisões de alto nível justamente pelo seu condicionamento, né? Então, fico super feliz de tu ter, pelas tuas palavras, chegado onde eu queria chegar, né? E aí eu te faço uma pergunta. O quanto, enquanto jogador, tu realmente acredita que o treinamento pode te transformar num jogador melhor ou pior? Muito, né? Hoje em dia, de uns anos, na verdade, para cá, né, eu tenho mudado em relação a esse meu pensamento, talvez por algumas dificuldades de lesão que eu tive, de buscar sempre o meu melhor, né? De tu buscar essa excelência como atleta, né? Eu venho falando isso de alimentação, de suplementação, de descanso, de recuperação e principalmente de treinamento, né? Você precisa aperfeiçoar aquilo que você já tem de bom, você precisa estar aberto para aprender, para escutar o teu treinador, que você realize determinada função e principalmente você saber os teus defeitos como atleta e procurar melhorar esses defeitos, né? Então é um processo diário que tu vai entrar todo dia dentro de campo no treinamento buscando o teu melhor, a tua evolução, para tu poder tá ajudando essa engrenagem a andar, né? Então, se todos realmente terem isso em mente, que precisa todo dia, diariamente, exercitar o teu melhor, com certeza nós vamos chegar numa linguagem única, né, de um time que vai entender muito mais rápido esse processo daquilo que o treinador está passando
para poder desempenhar com mais naturalidade o jogo, né? Então eu vejo que se o grupo, o time está nessa mesma linguagem, com certeza as coisas acontecem. E isso, né, vai também um ponto forte, um ponto que nós estamos falando de treinamento, né? Sim. Ricardinho, eu já vou te liberar, porque eu te prometi ali te liberar às 6h30. Olha Não, fica só, tranquilo. tem uma pergunta do Felipe aqui para nós. Ele diz assim, ó, gostaria de saber, tanto do professor Círio quanto do Ricardo, como o processo de periodização é um trabalho contínuo, ele está falando sobre aquele tipo de treinamento que usa mais o jogo como referência, ele quer saber o quanto atrapalha as excessivas trocas de comando, levando em conta a interrupção dos trabalhos. Deixa eu começar respondendo. É claro que o futebol ele é muito tópico, a gente fala de ideias perfeitas, mas tu tem que ver se na prática elas são factíveis de serem aplicadas, né? Via de regra, não existe cenário perfeito em que todas as ideias perfeitas possam ser aplicadas e que vai dar aquele resultado esperado. Mas também não existe um cenário totalmente adverso em que tu não consiga aplicar nada. Eu acho que tu também, enquanto profissional, tem que conseguir achar esse equilíbrio, tá? Simplesmente criticar esse cenário de constantes trocas e de falta de tempo de trabalho para a comissão técnica, eu acredito que é chover no molhado. A gente não vai conseguir mudar nada com relação a isso. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais preparado para conseguir utilizar aquele tempo que nos é disponibilizado e que a gente tem que ser agradecido por isso, da melhor forma possível, potencializando trabalhos, diminuindo margem de erro, criando um vínculo bacana com os jogadores. Agora, é claro que para determinadas situações, principalmente de atuação enquanto equipe, às vezes a falta de um tempo um pouco maior, e não só um tempo de treinamento, não só um tempo de dias para treinar, mas um tempo para entender que dentro de um processo de montagem de equipe vão ter algumas atuações bem abaixo da média, e que essas atuações abaixo da média fazem parte da construção também de uma identidade de equipe, né? Eu acho que isso sim faz um pouco de diferença. O que tu acha, Ricardinho? Não, verdade. Assim, a visão como atleta, né? Realmente você acaba sentindo, às vezes, mudança, né, de comissões, porque realmente tu tá, às vezes, numa evolução, tu tá melhorando, tá entendendo mais aquela identidade que aquela comissão quer para o teu grupo. Então, eu volto a repetir, não tem uma ciência exata para as coisas darem certo, mas tem um caminho, né? Que é trabalho, é dedicação, é gestão, né? Isso, gestão de grupo. E o jogador, principalmente o atleta, o grupo, comprar a ideia da comissão. A partir desse ponto, é o primeiro ponto que eu vejo, de comprar a ideia. Se realmente nem todos não tiverem comprando a ideia do treinador, infelizmente vai se levar um pouco mais de tempo para as coisas começarem a acontecer, né? Porque aí o atleta acha que já sabe tudo, o atleta acha que aquele trabalho não serve, ou que dessa maneira para jogar não é a melhor, e quando tu não tá todos para o mesmo lado, com certeza fica mais difícil, né? Ricardinho, para a gente encaminhar nosso fechamento, deixa eu te fazer uma pergunta. Fica à vontade se tu não quiser responder. Eu queria te perguntar para tu citar alguma situação do período que a gente teve junto que ficou marcante para ti, que te marcou dentro desses momentos que a gente compartilhou o trabalho no Ceará. Qualquer coisa. Velho, eu vejo uma intensidade muito grande, né? No caso da comissão, né, de você, do Adilson, do Milton, né, uma pessoa também fantástica, o Milton, e aquela realmente de vocês estarem ali fora também, jogando junto conosco, né, podendo, o Adilson sabendo que dava até carrinho, chutava, era bacana pra caramba. Então, essa intensidade durante a semana de treinamento, quando se tinha essa oportunidade de semana cheia de colocar treinamentos, que foi um período muito, como tu falou, muito intenso, devido jogo atrás de jogo, sem poder treinar muito, mas quando teve realmente se vê essa paixão, no caso, no teu caso, de passar o treinamento, de tu estudar maneiras como a equipe precisava evoluir, e nisso já colocar em prática no trabalho durante a semana, né, para se preparar para tal jogo. Então,
fica marcante isso para mim, né? Agora, lembrando agora, essa maneira de como realmente vocês encaram o trabalho, né? E que eu vejo que tem que ser um dos pontos, esse amor pelo aquilo que tu faz, né? Pessoal, para quem não sabe, não dá mais para perceber, porque o Ricardinho já está muito tempo fora, mas ele é gaúcho, meu conterrâneo, é lá de Rosário do Rosário Sul, do perto da minha Sul. cidade. Eu sou de Alegrete, eu ainda sou cento e poucos quilômetros depois dele lá, mas a gente vai pelo mesmo caminho. Ricardinho, olha Uhum. só, para encerrar, eu queria avisar o pessoal aí que está vinculado mais a ti, que está nos acompanhando, que o lançamento desse book, para mim, ele me traz muita felicidade, assim. Por quê? Porque eu quero ser para os outros, Ricardinho, o que poucas pessoas foram para mim, assim, no meu início de carreira, Uhum. sabe? Eu não tive realmente muitas facilidades, as portas se abriram de fato, claro que com a ajuda de algumas pessoas, mas muito, eu costumo dizer que eu fiz muita força para muitas portas se abrirem, né? E ninguém me mostrou muita coisa, ninguém me contou muita coisa, e eu quero justamente tentar mudar esse cenário. Tem tanta gente nova buscando a qualificação, e o futebol Sim. tem espaço para todo mundo, o futebol precisa do pessoal mais experiente, precisa daqueles que jogaram, mas o futebol também está precisando das pessoas que estão entrando com uma ideia diferente. Então, lançar esse e-book num formato digital, que é mais acessível, com uma linguagem mais clara, que traz atividades e que traz essa ideia de valorizar o treino pelo que o treino pode proporcionar para o jogador e não só pelo que o treinador possa falar para o jogador, é algo que me Uhum. deixa muito feliz, assim. Então eu queria te agradecer a tu ter estado comigo. Eu vou te presentear, vou te mandar até o final da semana uma cópia do e-book. Eu sei que tu vai ser Pô, muito treinador. obrigado. Se Deus quiser, a Não gente vai sei trabalhar ainda. junto ainda, tá? E rapaziada, eu tô durante essa semana com 3 lives especiais. Hoje, com o Ricardinho e com a Rosana, que vai entrar em seguida. Quarta-feira, com o Renato Camarão, que é um ex-atleta de futsal e hoje gestor, e o Ricardo Drubs, que é gestor do Cruzeiro. E sexta-feira, com o Flavinho, que foi nosso preparador físico, e o Zé Opa, Mário, que foi Flavinho. preparador. O Zé Mário também, que é preparador físico. A gente vai estar falando só sobre essa forma de treinar. E no sábado, Uhum. Ricardinho, fica aí o convite. Eu vou ter a minha super live de lançamento, só que vai ser sábado às 10 da manhã no YouTube. Então, Uhum. lá na minha bio, rapaziada, lá na minha bio tem um link para o pessoal entrar, fazer o cadastro, é gratuito. E vai ser uma live para um número restrito de convidados. Vai ser uma live mais técnica. Eu vou falar sobre o livro e vou explicar um pouco mais na prática como fazer esse tipo de trabalho. Ricardinho, mais uma Show. vez, cara, foi um prazer trabalhar contigo, de coração. Foi um prazer É trabalhar isso, contigo. meu velho. Eu espero que a gente volte a trabalhar. Deixei muitos amigos aí no Ceará. Quem sabe um dia a gente está de volta aí. E, cara, Com só tenho a te certeza. agradecer por me ajudar também a divulgar esse meu trabalho pessoal. Que isso, meu velho. Prazer é meu em poder estar participando. É, Fico feliz de tu ter esse pensamento de não guardar para ti, né? Esses talentos que Deus tem colocado para ti, a maneira como tu aprendeu e como tu aprende e como tu tem essa vontade, essa busca diariamente de estar evoluindo, de estar aprendendo, isso aí é fantástico. E tu poder estar contribuindo, né, compartilhando com muitos outros profissionais que têm esse interesse. Então, só me resta te dar os parabéns, né, desejar todo sucesso com esse novo projeto. E quem sabe, pô, com certeza seria um prazer novamente trabalharmos juntos. E ainda pretendo ainda jogar mais uns anos ainda, né, meu velho? Não tenho a certeza o que que vai ser depois, né? Tenho algo em mente, é lógico que pretendo aí talvez se manter dentro de campo ou fora, né? Mas é algo que Deus ainda vai encaminhar. Mas ainda creio e estou trabalhando para trabalhar aí alguns anos aí num bom nível para poder estar ajudando, né, o Ceará até quando ele permitia estar conquistando aí grandes objetivos, né? Ricardinho, obrigado, querido. Eu me despeço de ti. Eu vou seguir aqui que a Rosana tá chegando. Obrigado mesmo. Vai Beijo lá, na meu velho. família, beijo na filha. Tamo junto. Obrigado. Valeu! Grande abraço, meu velho. Sucesso. Deus abençoe. Agradecendo a participação do Ricardinho. Show de bola. Agora vamos esperar a Rosana.